Antes de tudo, tá gravando? Antes de tudo, a gente gostaria de saber qual é a sua opinião sobre a exposição, sobre como ela foi formada, sobre como ela tá. Então, eu estive ali com o pessoal aqui da ProAlt, né, a turminha. A gente gostou bastante, né, em algumas questões ali, que eles podem mexer, podem sentir, podem tocar, né, toda aquelas peças que estão ali, né? Porque o autista tem grande dificuldade com a questão sensorial. Então, tudo que eles possam mexer, tocar, sentir o cheiro, isso ajuda bastante, né, na organização deles. Porque a questão do autismo é tudo comportamental. Então, esses comportamentos, essas coisas que eles observam, que eles podem mexer na casa e tudo, são sensações diferenciadas que podem ajudar. Então, ali a gente percebeu, tem toda aquela questão da textura dos tecidos, né, da cama, do travesseiro, são coisas diferentes que eles sentem, né. Também aquelas questões daqueles da pia, do fogão, que é bem interessante, né, a questão da luzinha, tudo, até eles colocaram a mão para ver se estava quente, alguma coisa assim. Então, para o autista, foi bem produtivo, assim, eles gostaram bastante de estar tocando, mexendo. Pena que é um espaço pequeno, né, um espaço menor, mas que eles puderam fazer essas sensações diferenciadas, né. Bem legal para o autista, porque alguns que são verbais, né? Eles conseguiram falar para a gente qual é a sensação, o que eles observaram, o que eles viram. Aquela mesa também no teto foi bem diferente, que você vê, assim, tem uma visão diferenciada da mesa, né? Quando você olha, você vê a mesa, em vez de ver de cima, né? Que a gente só vê, quando você vê a mesa, você vê na questão linear, né? Não, é muito difícil você ver, olhar de cima, e ali você tem essa sensação diferente. Então, puderam pegar aquelas colheres, né, que são sensações diferentes, tá? Quando você toca, quando você pega, que você percebe, você sente a questão do metal, a questão da colher de pau, do plástico. Então, isso tudo traz sensação diferente. É que a gente está acostumado, mas se você pegar e o autista tem essa sensibilidade, então ele vai pegando, ele vai sentindo que tem coisas diferentes ali. Então, achei bem legal a proposta. Pena que é um espaço menor, né? Que daí a gente levou os autistas e eles foram assim de grupos menores, né? De 2 em 2, de 3 em 3, para que eles pudessem explorar ali aquele espaço. Você estava me contando sobre os grupos de trabalho aqui. Você levou 3 grupos para lá, né? Isso, então eu ainda vou levar mais alguns. Então, até agora, acho que umas 30, 35 crianças nós levamos. Quer dizer, não é só criança. Eu tenho, nesse espaço aqui, eu tenho adultos também. Mas os que foram ali, eles são de 10 a 25, 30 anos, né? Então, eles puderam fazer essa sensação. Eu levei em grupos menores. Mesmo assim, chegou lá, eu coloquei só de 2 em 2 ou de 3 em 3 dentro daquele espaço. Então, foram 3 dias que nós fomos, uma manhã, 2 tardes, mas ainda nós vamos continuar levando ainda, porque ele vai até agora dezembro, né, a exposição. Então, a gente vai levar ainda mais alguns dias para eles poderem fazer essas sensações. Me conta um pouquinho. Qual a sua experiência enquanto pessoa neurotípica vendo uma exposição? Eu achei bem interessante, que não foi só as crianças, né, só os autistas, mas o pessoal que foi daqui também. A gente tem toda essa questão sensorial também envolvida. Então, alguns olhares diferentes que a gente tem. Então, não sei se todos puderam estar ali e observar e mexer. Então, tem alguns olhares diferentes que você consegue. Então, você consegue ter uma sensação diferenciada. Então, quando você pega um talher que é de metal, você tem uma sensação. Daí, ali você percebe, a sensação parece que fica mais aguçada. Então, chama mais atenção. Então, aí você tem essa sensação diferente. Então, eu estive ali, eu percebi isso, e os meus profissionais também perceberam essa questão da sensação diferente mesmo. Que o autista, isso é bem... Ele pode ser hiporreativo ou hiperreativo. O que quer dizer? Ele pode ter uma sensação muito grande nessa questão de pegar, de sentir, e ele pode não sentir nada.
É bem interessante isso na questão do autismo, sabe? Isso é bem presente. E daí ali a gente pode perceber que eles falam, e aí alguns colocaram a mão na cama, no travesseiro, e foi a mesma coisa que nada. Então a gente teve que chamar a atenção deles. Então peguem, veja a textura, veja diferente. Depois que a gente chama a atenção, aí que eles vão mexer, vão observar e vão estimular algumas sensações que eles às vezes não têm. Sabe? Que tem uns que são, não tem a questão da dor, né? Eles podem se machucar no sentir dor, a questão de frio, de temperatura, né? Eles podem não sentir, se tem uma dor de dente, alguma coisa, às vezes eles não percebem, se machucam um dedo, eles só veem se estão sangrando, mas não tem reação nenhuma. Então, essas questões de poder mexer, de pegar, de ser um espaço diferente da casa, é muito legal. Muito diferente, assim, para que eles possam desenvolver algumas coisas, algumas regiões do cérebro que vão estimulando essas sensações neles. Então, a exposição foi feita baseada em autistas de baixo suporte, né? Como você tem esse olhar enquanto profissional para a exposição? Então, todos os nossos autistas aqui, nós temos tanto o leve, quanto o moderado, quanto o grave. De suporte, né, de suporte 3, de suporte 1, todos eles estiveram ali e perceberam coisas diferentes. Então, eles colocaram para 3, mas tanto o 1 quanto o 2 também, eles se beneficiam da mesma coisa, sabe? Então, o 3 é porque eles podem tocar mais, mexer mais, que eles têm mais essa questão que eu te falei, da hipo e da hipersensibilidade. Né? Às vezes eles não têm sensibilidade nenhuma com aquilo. Então, aqui eles puderam mexer, sentir, pegar, né? E alguns que passavam de liso e a gente chamava para cá. Então, esses são os de grau 3 que a gente chama para eles poderem vir, mexer e sentir. Então, ele vai fazendo algumas conexões no cérebro, vamos percebendo algumas coisas que eles sentem e que eles podem sentir, sabe? São coisas diferentes que não tem como eu explicar, tem que eles também não conseguem explicar para mim qual é a sensação, mas você percebe, né, quando eles pegam, que eles tocam no tecido, assim, eles apertam. Sempre a gente trabalha aqui essas coisas diferentes, tecidos diferentes, sensações diferentes, texturas diferentes, tamanho, cor, luz, tudo isso a gente faz esse trabalho aqui. Então, com os que eu atendo aqui, eles têm mais essa sensibilidade, diferente daqueles que não têm essas terapias ou que não têm um estímulo assim que possa desenvolver essas regiões do cérebro, sabe? Então, os meus, eles gostaram bastante, mexeram, exploraram, sentiram o cheiro, tocaram, né? Eles puderam fazer essas relações. É diferente de um que não tem nenhum desses acompanhamentos. Daí, eu também falei com a família, várias famílias, para que pudessem ir e observar a criança. E também as famílias fazer essas sensações diferentes, né?